Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista transformadora. Nesta sexta-feira, 7h30, começando mais uma noite. Eu espero que você esteja fazendo planos para descansar neste fim de semana, que você tenha realmente uma noite agradável. Para quem trabalhou bastante durante a semana, não é? Para que agora então você recupere a sua energia. Comecei fazendo essa introdução falando de fim de semana, de energia, de descanso, porque eu vou falar sobre síndrome de burnout. Vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar sobre saúde, que é o que todos nós falamos muito, mas para conquistar um estado de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, você precisa de saúde na prática, não é? É sobre isso que eu vou conversar com a Mariana Holanda, diretora de saúde mental da Ambev. Eu vou repetir, diretora de saúde mental da Ambev. Eu fico tão feliz em falar diretora de saúde mental de uma empresa, porque me devolve a esperança, não só no ser humano, me devolve a esperança realmente nas instituições, nas corporações. Curiosamente, hoje fez 85 anos do lançamento do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, o que eu tenho falado aqui para vocês sobre equilíbrio não é tão novo, não é? Mas a gente vai ouvir agora a Mariana Holanda, que tem muito para transmitir para nós e vai ensinar bastante todos nós. Mariana já está aqui e vamos. Oi! Tudo bem, Isa, tudo Mari? bem? Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Você está me escutando? Estou te ouvindo. A imagem está um pouco granulada, mas pode ser que durante a É, conversa ela deixa... melhore um pouquinho. Você está me ouvindo bem? Para você que está chegando agora, a gente vai começar uma entrevista agora com a Mariana Holanda. Está me ouvindo agora, Mari? Tô sim, você me ouvindo? Ouvindo, muito bem. Quando eu falei Melhorou a imagem? melhorou um pouquinho, melhorou. Tá bom. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Nada que isso. Sexta-feira à noite, hein? Falar saúde mental sobre trabalho, então obrigada pelo seu tempo, Mariana. Nada que isso, Isa. É um super prazer. Acho que a gente já até falou sobre isso, né? O quanto a gente. Esse encontro para mim foi super positivo. Eu sempre, né, com as experiências que eu tive de forma pessoal, eu me inspirei muito em você, então está sendo uma baita honra participar desse papo. Obrigada pelo convite. Olha que eu tô grávida e tá facinho de eu me emocionar, hein? Você sabe, quando o William do Zen Club fez essa conexão entre a gente, eu fiquei tão feliz, porque eu já estou com o Zen Club já há um ano. E nós falamos sobre saúde mental e emocional no podcast. Então, quando chegou até mim, né? Olha, Mariana, sim, tá aqui o telefone. Eu falei, nossa. Por isso que eu falei, me devolve a esperança no ser humano, me devolve a esperança realmente neste modelo que nós estamos vivendo. Então, muito obrigada. Tenho certeza que nós vamos poder contribuir muito para a mudança da vida das pessoas, porque histórias mudam histórias. Com certeza. A minha vida foi mudada para contribuir com a mudança de outras pessoas. A sua também, né, Mari? Foi também. Eu precisei ter algumas experiências que eu nunca tinha tido, apesar de, né, assim, sou psicóloga. é, Sempre minha carreira toda foi em organização, não foi, nunca fiz clínica, mas sempre tive aí por perto o entendimento, né, dos problemas de saúde mental, das coisas que poderiam acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, a verdade é que quando acontece com a gente entende e começa a querer
mudar, né? Começa a questionar o status quo. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente começa a fazer, né? A gente começa dentro da Ambev a fazer algo diferente, a gente está tentando se propor algo diferente. Mari, então, já que você mencionou a empresa, vamos falar então do macro primeiro? O que você prefere? Vamos Vamos, falar. podemos falar. Vamos. Então, você, como diretora de saúde mental, está fazendo? Quais são qual é o planejamento da área para esse ano, na prática? Tá. O planejamento hoje, Isa, primeiro, acho que tem bastante gente que está nesse mercado, né, há algum tempo. E aí pode não, assim, sei que não tem empresas que têm essa, né, essa liderança com essa área específica, mas eu sei que tem algumas empresas que estão, né, nessa busca e eu tenho tido bastante contato com muita gente que está querendo fazer a diferença. Então eu acho que esse é um primeiro ponto bacana de falar, que eu acho que é o primeiro passo da estratégia, que é você aprender muito. Então eu acho que do lado de cá, né, do lado de cá, não só não é porque eu sou psicóloga que eu sei tudo, né? Muito pelo contrário, e eu acho que é muito importante, a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente começa a olhar para outras pessoas e principalmente a lidar com situações que mexem tanto, né, com o dia a dia de uma pessoa, né, quanto é a saúde emocional e mental. Então, eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter muita troca, aprender bastante, ter muita conversa. Então, acho que você fez parte de uma iniciativa com a gente lá dentro, né, no Janeiro Branco. Então, eu acho que é a partir desse início, né, que envolve aprendizado, que envolve você retirar o estigma, você trocar, você olhar um pouco e começar a identificar as situações, né? Durante muito tempo a gente se fragmentou, a gente não falava sobre saúde emocional e ainda continua com muita dificuldade para falar sobre saúde emocional. Parece que a gente teve a licença poética através do Covid, né? Através da pandemia, a gente tirou uma licença para poder falar, porque a gente se viu, né? Eu acho que muito assoberbado com tudo. Então, eu acho que o primeiro passo da estratégia que a gente está seguindo, ele vai numa linha de aprendizado e vai numa linha de repertório, sabe? De você realmente ganhar bastante repertório e você conseguir começar a trocar esse tipo de informação dentro da organização, né? Você começar a falar sobre estigma, né? E aí eu acho que tanto eu quanto você, a gente sabe o quanto esse é um passo desafiador, né? Porque é a gente começar a falar de algo que até então as pessoas diziam que era para ficar em casa, né? Que a cultura dizia que era para ficar em casa. E aí eu não falo da cultura da minha empresa ou de qualquer outra empresa, eu falo de uma cultura, né, que é uma cultura da sociedade. E aí acho que é um negócio que é muito interessante, porque a gente, quando você falou lá dentro, né, pra gente, você usou um exemplo que eu sempre uso, que é da Sociedade do Cansaço, né, do livro A Sociedade do Cansaço. Então, eu acho que esse, para mim, esse livro, quando eu li esse livro, eu entendi que o meu trabalho ele ia muito além, né? Não era só eu falar sobre isso dentro de uma empresa, era eu lidar com isso de uma forma em que a gente se encontra numa cultura de sociedade que pesa para um lado que a gente às vezes não está conseguindo equilibrar. Então, assim, é muito maior do que uma cultura de uma empresa, né? Vai muito além. Então, eu acho que esse ponto do estigma para mim é algo muito importante de ser falado, sabe? Então, começa por aí e aí a gente tem, né? Depois que a gente, né? E aí parece que você precisa correr com essa linha primeiro, né? Começar a falar, mas a gente não pode ignorar que já temos pessoas vivendo situações, e aí não é de agora, é que agora o negócio ficou maior, né, aparente. E aí a ideia é, cara, como é que a gente dá esse suporte, como é que a gente faz essa proximidade, né, nesse momento tão duro que você tá longe, né, que você não tá conseguindo estar próximo. Então, como que você dá esse suporte, como que você ajuda essas pessoas, né, e aí todas essas pessoas a terem acesso a uma jornada de autoconhecimento, né? Porque acima de tudo, independente de qualquer trabalho organizacional, aí acho que a gente com as experiências pessoais,
a gente pode falar que o autoconhecimento, ele é a chave, né? Então, é como que a gente estrutura esse suporte, né? Estar ali para o nosso colaborador, mas também como que a gente vai numa linha de dar essa oportunidade de aprendizado em termos de autoconhecimento, em você despertar o teu potencial, você estar conectado com você, inclusive para prevenir. Porque tem um trabalho individual e tem um trabalho coletivo da organização, né? Então, acho que está indo mais ou menos nessa linha. Mari, tem aqui um comentário, né, do Neto Pereira. Fico imaginando os embates que encontrou. Antes de você me falar dos embates, deixa eu só trazer aqui uma ilustração para quem está chegando agora. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, obrigada por escolher estar aqui com a gente nessa noite de sexta-feira. Ao escolher estar aqui, você está escolhendo não estar em outros lugares, o que é uma grande sabedoria, né, dos novos tempos. Hoje, por falar em novos tempos, faz 85 anos que o filme Tempos Modernos foi lançado pelo Charlie Chaplin, já mostrando as consequências dos excessos. Então a gente tem que separar muito bem, né? Não é o trabalho o problema, pelo contrário, é no trabalho que a gente se desenvolve pessoalmente, você coloca os seus dons a serviço do mundo. Nós estamos falando de excesso de trabalho que pode provocar síndrome de burnout ou outros problemas relacionados à saúde mental ou ao corpo de quem está trabalhando em um processo de repetição, que era o caso lá do Charlie Chaplin. Mas aí, Mari, só trazer aqui um outro elemento que você comentou. Cuidar de pessoas que já estão vivendo algum tipo de sofrimento mental. Não significa que elas não existiam antes. Exato. Uma vez eu assisti uma palestra de um médico e ele brincou falando que até o século XVI, acho que eu falei isso lá na conversa com a Ambev, Eu acho que sim. até o século XVI não existia bactéria. Os médicos recusavam a ideia da bactéria porque não tinha microscópio. Chegou o microscópio, nossa, então agora nós temos realmente que admitir que aquilo que a gente não vê está acontecendo. Então, Exato. o que vocês estão fazendo na Ambev na prática, e depois eu já coloco de novo aqui o comentário do Neto Pereira sobre os embates que você encontrou, na prática existe uma sala escrita saúde mental. No site existe uma parte assim, né? Como é que chama? Intranet. Uhum, Intranet. intranet. Existe lá uma comunicação com a área. Na prática, o que acontece? Para vocês verem esses casos. Ó, desculpa. Inicialmente, Isa, o que a gente fez? Na verdade, assim, a gente sempre teve um canal que se chama Gente 360. Esse canal, ele é um canal de atendimento psicológico, jurídico, financeiro. Esse é um canal que normalmente as grandes empresas têm, né? Então, esse era o canal que a gente sempre teve com essas pessoas, para a gente conseguir entrar em contato, né? Porque, né, vamos lembrar aí, uma empresa de mais de 30 mil funcionários, então é importante que a gente tenha essa capilaridade. Mas o que aconteceu, na verdade, né? Assim, eu acho que para contextualizar um pouco a criação até da área e entrar com um pouco dessas informações práticas, a gente já vinha discutindo sobre o ponto, né, de trazer a saúde mental para dentro das conversas dentro da empresa. Isso desde 2019, tá? A gente vinha falando sobre isso. Isso conecta muito com uma parte que fala da evolução cultural, né? Então, no final ali de 2019, ali no segundo semestre de 2019, a gente começou a fazer um trabalho de evolução cultural dentro da companhia, e que isso vem sendo muito bem falado, comentado pelo LinkedIn, né? Através do Jean, através de outras altas lideranças da companhia. E quando a gente começa a falar sobre cultura, né, e a tentar olhar de novo para dentro da cultura, a gente também começa a falar sobre a criação, né, da área de saúde mental e a tentar maturar por quais caminhos a gente iria. Inicia-se o ano de 2020, eu tenho uma questão pessoal envolvida, mas ao mesmo tempo, logo depois, né, ali logo no início de 2020,
entra a pandemia, né? Em março, no dia 13 de março, uma sexta-feira, 13, foi o primeiro dia que a gente, né, entrou aí para que eu acho que a maior parte das empresas tudo entraram nesse dia achando que talvez fosse poucos dias e aí a gente até hoje está nessa relação online, né? Pena É, interminável. exatamente. Então, quando isso aconteceu, a gente teve que se reinventar muito rápido, independente é, de ter uma área de saúde mental ou não ter. E a verdade é que, pelas situações que eu tinha vivido há pouquíssimo tempo em relação à saúde mental, pela minha disponibilidade, pela minha profissão, pela minha antiga posição, né, que não era essa que eu ocupava, então essa é uma posição nova. Então, tudo deu uma conspirada para a gente se unir, né, e a gente fez grupos, né, de estratégia justamente para a gente entender como que a gente iria proceder e dar essa agilidade aí dentro desse novo cenário. E nessa, quando a gente começou a tratar as iniciativas de como que a gente ia fazer, surge a ideia da gente, né? A gente tinha acabado de começar a fazer, né? A utilizar a inteligência artificial para o canal da área de gente e gestão. E aí a gente falou, pô, por que não a gente sobre saúde emocional, né? Falando sobre saúde mental. E a partir daí, a gente cria, né, essa linha de contato, né, em que a gente começa a entender como que as pessoas estavam, o que que elas estavam sentindo. Então, de uma forma bem prática, a gente começa a tentar se conectar com essas pessoas para falar: e aí, como é que você está se sentindo hoje? E o como é que você está se sentindo hoje, ele parte desde de uma conversa, né, que era importante para a gente para mapear casos de Covid, e logo depois entrando para situações que mapeavam, né, situações emocionais e de saúde mental, né? A partir daí, a gente começa a ter um tracking de dados, que esse é um grande ponto Pronto. dentro dessa área, né? Chegou o Chegamos. microscópio. Chegou o microscópio na Ambev. Que Exato. perfeito. Exato. Então, assim, a partir daí a gente começa a ter uma geração de dados mais online, né? E de uma situação que, venhamos e convenhamos, né, Isa? Assim, se antes a gente tinha uma base de dados e essa base de dados, de repente, não era tão microscópica assim como virou, né? É, o que acontece é que quando começa essa experiência, e aí eu tenho certeza que todos os profissionais hoje de grandes organizações, né, e talvez de todas as organizações, independente do tamanho, assim, começaram a entender que o negócio estava esquisito. As pessoas estavam se relatando com muito cansaço, as pessoas estavam relatando muita irritabilidade, muita ansiedade. Então você começa a entender que alguma coisa tem que ser feita, né? Como que a gente vai fazer esse tipo de suporte? Bom, isso, né, a gente se estruturou e aí tiveram alguns pontos, né, que a gente começou a entender um pouco mais e a passar, né, um relatório, uma base de dados, isso muito próximo, né, eu diria colada com a minha área de saúde ocupacional. Então, desde o início, a minha área de saúde ocupacional participa bastante, né, e totalmente de todos os casos que ocorrem. Quando em agosto cria-se a área oficialmente, aí a gente começa a falar, beleza, a gente precisa ter uma estratégia por onde que a gente vai caminhar. E aí a gente começa fazendo toda essa parte, né, que eu falei um pouco sobre, vamos tirar o estigma, vamos falar sobre isso. O primeiro papo que eu tive sobre isso foi com a alta liderança. Então, antes de eu falar com qualquer funcionário, com qualquer pessoa dentro da Ambev, eu precisava ter esse tipo de papo com a alta liderança, com o meu vice-presidente, com o meu CEO, para a gente entender, né? E aí, por onde a gente está caminhando? Faz sentido, não faz sentido? Então começa daí. Pelo menos o meu início foi assim, né? De Tá. forma bem prática, eu muito próxima deles para a gente começar a criar e a ver se fazia sentido. No paralelo disso tudo, obviamente, eu estava com bastante contato com pessoas externas e que entendiam bastante sobre o assunto também, para ver se a gente estava, né, indo por alguns caminhos. E esse contato ele permanece, tá? Isso é algo que eu acho muito importante para qualquer pessoa que está dentro dessa área.
se manter conectada, porque, assim, quando a gente menos espera, as coisas vão modificando, né? E aí tem algo que talvez, né, a gente não viveu aqui, que tem muito a ver com o estresse pós-traumático, que a gente precisa se preparar, né? Porque a situação que a gente viveu, né, e que a gente continua vivendo sem, né, ter, né, em vista, e temos agora a vacina, mas sem ter muitos prazos definidos, são situações que envolvem quase que um pós-guerra, né? Então, assim, é realmente muito importante que a gente esteja o tempo inteiro conectado e aprendendo e discutindo, né, sobre isso. Então, teve todo esse passo, né, envolvendo todo esse início de estigma junto com a alta liderança. No paralelo disso, eu começo a correr para entender quais as ferramentas que eu conseguiria me conectar com o funcionário, né? E Perfeito. aí entra a Zen, aí entram várias outras ferramentas que a gente começou a fazer, né, os pilotos no início, no ano passado, né, a partir de setembro, né, a partir de ali, agosto, setembro, quando eu realmente se cria a área, a gente assume ali algumas coisas. E aí, né, normalmente as pessoas me perguntam, né, Mari, você já fechou a ferramenta? Não, ainda não fechei a ferramenta. A gente está terminando o último piloto agora em fevereiro. A gente fez bastante, com bastante, né, bastante profissionais para a gente entender quais as possibilidades que a gente tinha. Ah, Mari, qual é a ferramenta que você está tendenciando? O que que você está olhando? O que que é importante para você? Eu diria que para a gente é muito importante que a gente tenha um canal que utilize muito a tecnologia para estar conectado com o funcionário, exatamente pela capilaridade. Para mim é muito importante que a gente tenha dentro da ferramenta, obviamente, uma parte dela de apoio especializado com psicólogos, psiquiatras, né, para você dar esse suporte, esse primeiro atendimento. Por um outro lado, para mim é muito importante, tão igual a termos especialistas, termos jornadas de autoconhecimento, termos Perfeito. jornadas de aprendizado. Porque é só a partir desse lado também, né? Porque aí eu acho que entra aonde entra a empresa, onde entra o indivíduo, né? A empresa sim precisa olhar para seus processos, para as suas rotinas, revisar sua cultura, por isso que eu comecei falando de cultura. Cultura é a base de tudo, então não adianta falar de saúde mental como se ela fosse algo que está, né? Ah, não, é uma caixinha ali, é uma areazinha. Não, não é, É. né? Você precisa incluir isso para dentro da cultura. Então, isso também me ajuda muito. Quando a gente fala de evolução cultural dentro da Ambev, eu estou falando de uma evolução num sentido mais total, né? Que olha para mais coisas além da saúde mental, mas que a saúde mental também está inclusa. Então, você tem que olhar muito para essa parte, tem que olhar para os seus processos, para as suas rotinas, para o suporte, mas tem um outro lado que é do indivíduo. Tem um outro lado que a gente precisa influenciar, né? Exato. Que é a gente se conhecer, que é a gente saber como dizer não, né, Isa? Que você falou bastante, né, dentro do nosso papo lá na Ambev. Então, como que a gente vai quase que empoderar, dar esse conhecimento para as pessoas para que elas sejam os agentes de transformação? Porque no meio disso tudo, né, vamos lá, não dá para achar que existe, né, sei lá, uma entidade chamada, no meu caso, Ambev, no caso de outras pessoas, né, outras E- organizações, e essa entidade vai fazer uma cultura diferente. Exato. Não. A cultura parte de quem está lá dentro, né? Então, a gente precisa de agentes transformadores, né? Então, eu precisei sofrer na pele algumas coisas para eu virar uma agente transformadora, talvez, né? Então, acho que é um pouco sobre isso, sabe? Eu sempre quis saber quem é o dentista do dentista, quem é a Não. psicóloga da psicóloga. Eu já vou te perguntar sobre isso. Antes, deixa eu só trazer aqui um ponto muito importante que você falou, que é o do autoconhecimento e o autocuidado. A gente tende, eu tenho falado isso todos os dias, numa jornada que eu estou aqui de produtividade sustentável, que é o despertar, né, para o seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, porque depois de viver e ter entrevistado muita gente, não vale a pena, né, você bater meta e ter um problema familiar.
né? Você ser uma baita profissional e não ter vida pessoal, porque com o tempo a vida cobra. Mas aí você falou, né, sobre a cultura. Quanto mais cultura, mais confiança. E a sua meta é reduzir, por exemplo, números de afastamentos, melhorar o clima das equipes. Qual é a sua meta como diretora de saúde mental da Ambev? Existe um lugar para se chegar? E também queria saber, Mari, como é que foi esse momento em que você falou com a alta liderança? Legal. É que até foi o comentário que surgiu, né? Se eu tive muito embate. Tem um Vamos pouquinho, começar. possa te ver, tá? Já já eu volto Tá. com os... Então, acho que até nesse ponto, começando até por ele sobre a alta liderança, antes de falar das minhas metas. É interessante, né? Mari, você teve muito embate. Não, na alta liderança eu não tive muito embate. Muito pelo Uau, contrário. Assim, tipo, as pessoas elas estavam bem dispostas a me ouvir, sabe? A entender por que será que a Mariana tá. Por que será que ela assumiu isso? Por que será que a Mariana tá brigando tanto por isso aqui dentro? Porque, e brigando no bom sentido, né? Brigando porque eu falei muito sobre isso durante algum tempo, sabe? Então, na alta liderança não tive embate, não tô tendo embate, muito pelo contrário, assim, eles estão me deixando bem à vontade bom, e estão confiando muito para falar, vai lá, vamos embora, porque eu sei que a gente tem um ponto a desenvolver e a gente não sabe por onde começar. Então, assim, eu acho que esse ponto é muito importante, sabe? E é importante para a gente também, para a gente se posicionar também. Durante tantos anos, a gente foi referência de um monte de coisa negativa, né? E aí eu digo a gente, né, dentro fazendo parte dessa minha organização. É, e eu acho que é isso, a gente está mudando e a gente está querendo mostrar que não é por aí, sabe? Que a gente, vamos lá, acho que passamos todos por alguns momentos dentro de culturas, mas acima de tudo, o nosso olhar sempre foi para nossa gente, para o que a gente queria fazer, sabe? Falando que as nossas pessoas são, né, os nossos ativos mais valiosos. Então, eu acho que na alta liderança, muito pelo contrário, então, eu tive e estou tendo um acolhimento muito legal, que bom. e um acompanhamento bacana. Ah, Mari, para baixo talvez foi assim, quando, né, quando eu comecei a falar sobre É, saúde mental para mais pessoas, né, abrindo o espectro. Já tive vários embates no sentido de, então, será que a meta da Mariana é definir qual é o canal de comunicação? Se a gente vai falar no WhatsApp ou a gente vai falar em outra ferramenta? Que tem várias. Eu já tive esse tipo de questionamento. Eu já tive questionamentos do tipo, mas como assim? O que que a gente, né? Como assim saúde mental? Então, assim, tive outros questionamentos. Eu não diria embates, mas eu tive questionamentos, sabe? E boa parte deles sendo quase que um pedido de ajuda. Então, eu sempre entendi muito alguns questionamentos, algumas coisas desafiadoras, como um resistência. pedido de ajuda. Então, eu lembro muito, né, porque isso, né, esse último foi há pouco tempo, foi mais para o final do ano, em que uma pessoa questionou num fórum super aberto, falando: mas enquanto a gente não resolver alguns problemas que a gente tem em termos de comunicação, né, em termos de ferramentas, será que isso não deveria ser sua meta? É aí que a gente começa a entender, talvez, quais são os processos que a gente tem que a gente precisa olhar, né? Então, assim, sim, talvez o processo de comunicação ele seja um processo que a gente precisa olhar e aí tem certeza que não é só a gente, tem certeza que é muita gente, porque é isso, que a tecnologia está dando isso pra gente, né? Essa possibilidade de a gente se falar no Instagram, no Zoom, no WhatsApp e diversas outras. Então, eu acho que você começa a entender por onde você começa também em termos práticos de processo. Então, eu acho que, assim, vão existir dificuldades, sabe? Vão existir embates, vão existir questionamentos que, às vezes, para as pessoas que estão liderando o processo, e eu falei isso num benchmark que eu fiz essa semana. Falei várias vezes sobre paciência, 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 paciência. Porque normalmente quem se torna, né, esses agentes de transformação que estão querendo questionar o status quo das coisas, isso significa que a gente evoluiu um pouquinho mais rápido.
E aí, normalmente, o que acontece é que a gente olha para o lado e quer que as outras pessoas que estão do seu lado evoluam na rapidez que talvez você evoluiu. E não é assim. Não é assim mesmo. Aí, né, como psicóloga e como, né, uma pessoa que também passou por esses pontos, cada um tem seu tempo. Exato. Então, imagine dentro de uma organização. Então, eu acho que é muito importante a gente se preparar para os embates e se preparar para os questionamentos. É, com certeza, talvez eu não tive tanto questionamento, tanto embate na alta liderança, mas outras pessoas podem ter e podem ter tido. Então, isso é importante também de ser falado. Me veio Você uma ia fazer imagem uma pergunta. que eu espero que sirva para quem está aqui nos acompanhando e a live vai ficar gravada também. É o seguinte, eu estou vivendo isso na pele, né? Então, a resistência, você quer conscientizar, você está conscientizando, aí você encontra uma resistência. Aquela pessoa, aquela resistência, ela está querendo te ensinar alguma coisa, com certeza, né? Porque se a gente ficar é, gastando energia, questionando a resistência, não, pera, eu vou aprender alguma coisa com isso, eu vou melhorar o meu discurso, vou melhorar o meu repertório, eu vou buscar mais conhecimento. E que bom que você, então, não teve resistência da alta liderança, isso é fundamental. E agora, né, conforme o assunto ele vai se espalhando, ficou muito claro, então, aqui, que às vezes a gente tende, né, a botar nos assuntos, mas porque é muito difícil falar isso com a liderança. No seu caso, não foi. Não, não foi. E assim, e acho, Isa, também que é, não foi também porque eu vivi na pele e eles viram. Então, assim, acho que teve um pouco a ver também com a minha história, sabe? E eu acho isso importante ressaltar, porque eu sei que não é fácil introduzir esse tema. Eu sei Pronto. que quando a gente entra nesse tema, é um tema que incomoda, as pessoas acham estranho, não é um tema que era super falado dentro da organização, né, dentro dos ambientes. Então, mas eu acho que aí vem o segundo ponto que a gente já falou aqui, que é dar rosto para as situações, né? Ah, A gente precisa que as pessoas deem rosto para as situações, senão fica no imaginário. pois Ah, aquela pessoa que não está dormindo, aquela pessoa que está com burnout, aquela que está ansiosa. Não, peraí, vamos trazer aqui para a realidade, vamos dar cara às situações, porque aí você começa também a abrir o coração e a cabeça das pessoas. E eu acho que, de alguma forma, eu talvez não tive esse embate, essa dificuldade na alta liderança, porque um pouco antes eu vivi algumas coisas na pele. Eu sempre tive alguns papos mais transparentes, né, sobre isso. Então, que exigiu de mim, exigiu aí, independente da diretora, exigiu da Mariana algo, uma coragem para você poder falar. Mas eu acho que tem esse contexto também. Então, acho que se alguém virar hoje e falar, pô, eu tô tendo vários embates, acho que vale pensar assim será que eu mostrei o que eu podia mostrar? Assim, será que outras pessoas mostraram? Quais são as forças que a gente está usando no sentido de encarar um pouco a realidade? Porque hoje, quanto mais hoje, né, a realidade ela tá bem. É só você pegar, né? De 9 entre 10, gente, brasileiros. Então, é só pegar um na rua aqui. É só... Mari, sendo muito responsável com o seu tempo, porque hoje é sexta-feira, e eu, imagina, eu falo sobre descanso, né? Eu não posso pegar e consumir todo o seu tempo. Então, Mariana Holanda, psicóloga, quem foi a sua psicóloga? O que você viveu na pele para hoje estar, então, na liderança dessa área na Ambev? Ó, é, me- na verdade, meu processo começou com uma ansiedade, né, com um processo ansioso que foi desenvolvendo aí para um pânico. Eu desenvolvi um pânico, uma síndrome do pânico com avião. Bom, acho que meu sotaque, eu viajava muito. Sempre viajei bastante. Já tem mais ou menos 6 anos que eu não moro na base, na minha cidade, né, no Rio. Então, eu sempre viajei bastante. E aí o pânico veio no avião. Foi algo inesperado, do nada. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Já tive amigas muito próximas com situações, então não é como se eu nunca tivesse visto.
Mas quando a gente vive a primeira crise de ansiedade, aí eu acho que a gente começa a entender o que se passa, né? Isso começou, isso durou mais ou menos um ano. Então aí eu tive que também vencer. Viajar. Eu viajando. Óbvio que eu reduzi meu número de viagens, né? Porque aí é que e aí assim, né? Esse processo ele demorou mais ou menos uns 5 meses, de 4 a 5 meses para eu falar lá dentro. Por quê? Primeiro porque eu não conseguia ter coragem para isso, porque eu achava, meu Deus, o que é que vão pensar de mim, né? Segundo, porque assim, eu tentava dar conta. O meu estopim foi quando eu vi que, assim, se eu viajava sexta e voltava segunda, eu perdia 2 dias produtivos, sexta e segunda. Porque se eu, né, para eu viajar na sexta, na quinta, a cabeça já estava imaginando todos os acidentes de aviões possíveis, né? Todos os acidentes. Então, e no domingo também. Então, assim, quem vive, né, quem já viveu as crises de pânico, de ansiedade, sabe enquanto isso drena a energia. Então, foi por conta de olhar e falar: opa, peraí, isso vai impactar na minha produtividade, já está impactando há 5 meses, e como assim eu não vou falar? Foi quando rolou esse estopim que eu falei: ó, eu preciso contar um negócio aqui que está acontecendo comigo e que não tem nada a ver com o meu ambiente de trabalho. Então, assim, a princípio, eu não conseguia identificar que, de alguma forma, o meu ritmo de trabalho, como eu também impunha as coisas dentro do meu ritmo de trabalho, ele estava boa. Enfim, essa crise durou um ano. Depois de um ano, eu comecei a viajar melhor de avião, né? Nunca mais foi normal, mas eu comecei a viajar melhor. E quando foi em janeiro, no final de janeiro de 2020, eu me afastei por burnout. É, eu, hoje eu tenho a noção que quando a gente estava começando a discutir sobre saúde mental dentro da Ambev, no final de 2019, eu já estava num processo de burnout, e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, né? Porque eu comecei a entender que o processo de ansiedade lá de trás, que tinha acontecido em 2018, Exato. estava conectado. Então, aí eu saio de licença. O meu caso, assim, é um negócio que eu falo, mas eu também não quero colocar essa expectativa, porque eu sei o quanto o processo de burnout ele é muito doloroso, mas eu voltei de licença com 15 dias, consegui voltar. 2 semanas depois a gente entrou em quarentena, foi nesse fatídico 13 de março. Depois, ó, assim, graças a Deus, eu, né, me posicionei ali, consegui me refazer e até hoje, pelo menos, está tudo bem, né? Mas eu sempre gosto de falar que, pô, esses 15 dias não é normalidade. E isso eu falo muito dentro da companhia, inclusive, muito pelo contrário. A média é bem diferente dessa, né? Maior. Então, é muito maior. Então, eu hoje, né, tenho certeza que o meu processo talvez foi um pouco melhor, um pouco mais rápido, porque eu estou conectada à psicologia desde adolescente, né? Então, desde adolescente que eu estou na busca do autoconhecimento. Então, realmente eu acho que eu consegui me sair um pouco melhor, mas mesmo assim, as marcas são muito grandes. Então, é através dessas marcas, né? Foi através dessas marcas que eu me conectei com: quero fazer isso, preciso fazer isso, né? Quero dar essa chance para a gente tentar olhar através de outros aspectos a saúde mental e emocional, porque você fica só na dor também, né, Isa? Quando você fica falando disso, é só na dor, é só na dor. E tem um outro lado que é um outro lado de muita positividade, de muito potencial. Muito, é muito transformador. Então, é, pode parecer clichê, mas felizmente foi através do meu burnout que eu me conectei com o meu propósito, que eu pude estar aqui falando com você, né? Então foi lá,
atrás, no meu afastamento, quando eu estava lendo sobre, né, o seu caso, lendo sobre você, lendo sobre burnout, que eu comecei a, né, mergulhar, que eu falei, peraí, eu quero fazer isso, eu quero falar sobre isso, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, e eu sei que já estão passando. Exato. Então, eu acho que esse ponto, para mim, pode parecer clichê, mas é isso, assim, para mim teve uma conexão transformadora absurda, sabe? E normalmente, né, a gente vê muitos casos como esses. Então, acho que o meu psicólogo e o meu psiquiatra tiveram um trabalho aí nos últimos anos. Mari, eu sei que o nosso tempo combinado já acabou, mas eu tenho duas perguntas então para te fazer. Por favor. Como você chegou no diagnóstico? Você já tinha o repertório da síndrome do pânico, da ansiedade, e aí o que te fez, o que aconteceu para você realmente ter de fato o diagnóstico? Foi num papo com amigas minhas, que são minhas irmãs. A verdade é que né, foi um dia que eu saí para almoçar, eu saía pouquíssimo para almoçar. Na verdade, eu não saía para almoçar. Eu gostava de almoçar na mesa, sendo produtiva, Já estava né? no lamento. Exato. Então, eu já estava na frente do computador almoçando há muito tempo e eu achava que era totalmente desnecessário almoçar na rua, ou, né, almoçar fazendo reunião, tudo certo. Então, um belo dia, né, as minhas amigas viraram duas amigas minhas de infância, que são minhas irmãs, falaram, pô, bora almoçar? Eu falei, vamos. Mó tempão que eu não faço isso, vamos. E aí, nesse almoço, uma delas já teve burnout. Pesado, brabo. E aí, nesse almoço, eu comecei a falar sobre as minhas sensações, sobre o que estava me angustiando, seja do lado de dentro da minha empresa, seja do lado de fora. E aí, essa minha amiga virou para mim e falou assim: Mariana, casa de ferreiro espeto de pau? Aí eu falei: hã? Ela falou: você não tá percebendo? E assim, o meu conhecimento da síndrome, né, Isa, não era grande. Eu não tinha um repertório grande de burnout. Então, eu sabia da existência, sabia das coisas, mas eu não conseguia me ver, né, dentro daquela situação. Eu não tava conectando. E quando ela me trouxe quase que o beabá, ela falou assim: não, porque eu tô achando isso. Cara, quando eu cheguei do almoço, eu abri o Google. Eu falei, eu vou no Google mesmo. E eu abri o Google, cara, e foi quando eu comecei a pesquisar, e aí eu me dei conta, não aceitei, não aceitei, tá? Falei, que é isso? Não, peraí, vou lidar com isso sozinha. Obviamente, levei isso para dentro do meu psicólogo e do meu psiquiatra já na negativa, do tipo, ó, vi aqui, mas acho que não, peraí, sabe? Assim, não me passe nada, não. Não me venha com atestado, sabe? Assim, não me venha com atestado. Então, dei uma segurada e aí teve um final de semana que teve, né, na verdade, uma semana que foi super pesada, né, de trabalho, que eu já esperava que seria, mas aquilo ali para mim foi o estopim. Aí a gente foi para, né, a nossa convenção nacional, que você já participou com a gente há alguns anos. E saindo dessa convenção nacional, eu entendi que não dava mais. Eu estava totalmente travada, que as minhas perdas de memória não estavam normais, que a minha dificuldade de raciocínio também não estava mais normal. Então assim, eu comecei a entender que para mim só estava bastando o apagão, sabe? Assim, para mim só estava bastando aquele momento que você se perde. E eu falei, eu não posso me deixar chegar nesse se eu tô com tanta consciência assim. Porque uma Perfeito. coisa é você não tá, né? E eu já tava. Então foi aí que eu pedi ajuda. E aí eu liguei pro meu psicólogo e pro meu psiquiatra e falei, bom, tá na hora, eu acho que agora eu entendo. E na hora eles falaram que bom, porque se não fosse você, seríamos nós. E o processo começou dessa forma. Então teve bastante negação, sem dúvida nenhuma, assim. Sim. Mari, não dá para a gente continuar mais por conta do tempo, mas a última pergunta: você ama o que você faz? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sou apaixonada. Completamente apaixonada. Nossa, tô, assim, principalmente acho que depois de tudo que eu vivi, sabe? Descobri uma parte minha que
eu nem sabia que existia, sabe? E eu realmente acredito muito nesse caminho, acredito muito e acredito muito no caminho da evolução cultural da minha empresa, sabe? Acredito demais que a gente está num caminho certo e acho que é a partir desse despertar que vem muita coisa boa, sabe? Então, com certeza sou apaixonada. A sua fala só reforça a ideia que eu tenho de que boa parte, eu vou falar boa parte porque outro dia eu levei um puxão de orelha de uma pessoa que não ama o que faz e teve burnout. Então tá, então boa parte das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Justamente por amar o que fazem, abrem mão de si, não vem problema nisso, mas aí uma hora a saúde, a vida cobra. E cobra bastante, cobra pesado. Então, esperar para essa sexta-feira à noite, meu Deus do céu, porque se deixar, eu vou ficar aqui, ainda mais agora que eu estou aqui. Exato. Eu também, eu também. Então, ó, tô aqui policiando. Imagina, ficar 4 horas batendo papo seria fácil. Então, é o seguinte, para quem está nos ouvindo, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Especialmente, tem muitas pessoas de empresa hoje nos acompanhando. Eu falei com um grupo que eu participo no WhatsApp, só de lideranças, e aí todo mundo ficou, opa, vamos ouvir, né? O que será feito lá? Então, qual a mensagem que você quer deixar? Ó, eu acho que primeiro, né, seja para as pessoas que estão liderando esse tipo de iniciativa ou para as pessoas que estão, né, ouvindo, coragem acima de tudo, sabe? Assim, coragem para a gente questionar as coisas como elas são feitas, porque meu marido me fala muito isso. Quem é que criou essa política? Ah, não, mas aí não dá para fazer isso por causa da política. Quem que cria política somos nós. Então, É, a gente precisa ter coragem para questionar as coisas, sabe? E acho que esse para mim é algo bem importante e escuta. Então, assim, acho que coragem e escuta são essenciais para dar o primeiro passo. E seja da pessoa que também está liderando, seja de quem está questionando e tá querendo ir para o embate. Então, acho que né, escute mais, leia bastante, se conecte né, com as pessoas que estão do seu lado. 9 entre 10 brasileiros já sentem crise né, de ansiedade dentro dos seus ambientes aí de trabalho, então a estatística ela está enorme, né? Então eu acho que coragem e escuta para mim são as principais ferramentas aí que eu tento utilizar. Nem sempre eu consigo, mas acho que na sua maioria eu tenho conseguido ficar alinhada com com esses meus valores, sabe? Então acho que é por aí que começa. É através dessas duas posturas que a gente começa a questionar as coisas e a gente começa a ver as coisas mudarem na prática. humildade, aceitação e coragem para questionar as coisas. Vou resumir, então, Isso né, aí. nesses três pilares, então, para essa mudança cultural que todos nós estamos vivendo, né? Estamos vendo uma grande oportunidade de revisão de crenças e das consequências das crenças que ainda resistimos. Beleza, quer ainda pensar assim? Mas olha, vai ter um preço ali na frente, você já está vendo, não é? É Mari, só isso. muitas pessoas aqui dizendo parabéns, que te amam, que, olha, tem muita gente aqui Que legal. compartilhando dessa noite conosco. Eu quero te dizer que você me devolve a esperança no ser humano. Ah, gente. Obrigada, Isa. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas mentalmente nós já estamos conectadas e o meu sentimento por você na primeira ligação foi assim, é como se a gente já se conhecesse, porque é claro, nossas células já se conhecem, não é? É Então, verdade. muito obrigada pelo seu tempo, pela confiança, por compartilhar a sua história aqui e conte comigo. Você tem um trabalho lindo pela frente e que bom que você ouviu suas amigas, né? E se Que bom. ouviu também, se permitiu reconhecer que tudo aquilo que você estava vivendo, ignorando de alguma certa maneira, negligenciando, pronto, estava querendo te dizer uma coisa bem importante. Com Parabéns. certeza. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Obrigada por essa mensagem final linda.
Estou super feliz e com certeza a nossa conexão aí é muito importante para mim também. Muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Vamos juntas e bom descanso, tá? Obrigada, você também. Beijo, gente, boa noite. Eu vou liberar a Mari, porque senão nós vamos ficar aqui proseando por muito tempo. É engraçado, né? Quando eu recebi o contato da Mariana pela equipe do Zen Club, que eu faço parte faz um tempo, a primeira vez que eu já falei com a Mariana foi: Mari, olha a intimidade, não é? E de fato, os sentimentos não mentem. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta sexta-feira, 8 horas e 21 minutos. Eu conversei com a Mariana Holanda, diretora de saúde mental da Ambev, mas mais do que isso, psicóloga, viveu uma grande transformação na própria vida e, ao invés de se esconder, de se... acho que esconder é o suficiente, né? Não, buscou o tratamento, reconheceu, né? Viveu a fase da negação, isso é importante a gente falar, né? Existe a fase da negação, mas quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, gente. E aí, com os cabelos brancos também, né? Com a maturidade, a gente vai entendendo que a dor é uma mensageira, que tudo aquilo que você está sentindo está querendo te trazer alguma informação. Para onde? Para te levar para o equilíbrio. A dor, a síndrome de burnout, as crises de pânico, a ansiedade são mensageiras para te devolver o equilíbrio que você perdeu em algum momento por amar demais o que faz. Não é, Drica Santos? Então, a síndrome de burnout, gente, não é nenhum monstro, se você quiser ver assim. É apenas um recado que o seu corpo está te mandando para te devolver o equilíbrio que você perdeu em algum momento, por não saber dizer não. Como a Mari disse, né? Almoçava na frente do computador porque era produtiva e achava que era uma perda de tempo realmente sair. Eu, Isabela, também já fiz muito isso, né? Eu já disse muito sim, com medo das consequências do não, e aí é um misto, né? De medo de desemprego, medo de desagradar e com o que vão pensar. E outra coisa, eu sou produtiva, né? Eu amo o que eu faço, então não tem problema eu abrir mão de mim. Um final de semana, gente, uma situação eventual é uma coisa, mas fazer disso um estilo de vida é bem perigoso, tá? Então, essa conversa enriquecedora faz parte dessa semana que eu estou promovendo, que é da produtividade sustentável, sabe? Eu não quero que ninguém seja o funcionário do mês e o afastado do mês. O caso da Mariana Holanda, que hoje é diretora de saúde mental da Ambev, para mim é emocionante, porque ela reconheceu o problema, se afastou, voltou e hoje está desenvolvendo um trabalho fantástico numa empresa com mais de 30 mil funcionários. Comigo não foi assim. Pode ser que com você que esteja aqui me acompanhando, também não foi assim ou não seja assim. O meu afastamento foi um pouco maior. Quando eu voltei, eu fui demitida. Percebem? Então, sabendo que o que está fora do nosso controle, o que nós podemos fazer? A Mari falou, é uma jornada de conhecimento que você tem que passar para ter humildade em reconhecer que sim, você precisa dar uma revisada nas suas regras. Eu chamo de atualização de identidade. A atualização de identidade é fundamental para você viver um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Mas aí você está careca de ouvir pessoas falando faz isso, faz aquilo e tal. Bom, então depois do que eu vivi, de ter entrevistado mais de 4 mil pessoas que viveram a mesma coisa que eu vivi e a Mari também. Hoje no Brasil são 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico da síndrome de burnout. Eu já conversei com 4 mil, então é um número pequeno diante do todo, mas eu já consegui formatar para ter essa clareza. E aí eu estou abrindo a segunda turma
do programa Produtividade Sustentável. A primeira foi no ano passado, foi incrível. E aí, como eu estou grávida e vou ter que viver um período depois um pouco mais, né, quietinha, eu decidi abrir agora, no início do ano, a segunda turma do curso Produtividade Sustentável. É uma metodologia que eu desenvolvi a partir do que eu aprendi e do que eu ouvi de vários médicos especialistas. Quem me acompanha aqui na página sabe, né, que toda semana eu estou com alguém que pode nos ajudar com informações corretas, porque a informação correta é o melhor remédio. A sua saúde não está na farmácia e nem nos consultórios. Sua saúde precisa começar com a sua aceitação e aí sim pedir ajuda para quem pode te ajudar. Então, eu estou aqui oferecendo a minha ajuda, e é claro, dentro das possibilidades que eu tenho. Então, eu fiz um programa, eu gravei as aulas para esta segunda turma. As inscrições vão até segunda, tá? Alice Beth, já fez a inscrição? Estou participando, está me ajudando muito. Você já está fazendo, Alice? Oi, que alegria! Então, as inscrições para esta segunda turma vão até segunda-feira. São 5 dimensões, movimentos, para você reencontrar o seu equilíbrio. Tá? Não vai ter que plantar bananeira, não vai ter que aprender nada difícil. Eu vou te ajudar a lembrar o que as suas células estão pedindo. Você vai passar por 5 dimensões. Diagnóstico, você mesmo vai fazer ali um raio-x consigo, especialmente depois que você preencher essa mandala, que é a mandala do tempo. Né? Quando você se vê nessas 10 áreas que eu adaptei aqui nessa mandala, você começa a entender que para você viver em equilíbrio, você precisa observar essas áreas. E vou falar uma coisa com muito carinho. Se você está dedicando tudo isso de tempo, como eu estava lá em 2018, para a área profissional, e abrindo mão de lazer, da área emocional, do autocuidado, a roda, gente, da vida, que deveria girar, ela não gira, ela trava. Por isso que trava a coluna, por isso que trava o joelho, por isso que trava a mandíbula, por isso que dá bruxismo. Percebe? Então, a metodologia da produtividade sustentável, ela tem 5 passos. Diagnóstico, que você vai conseguir ver aqui, nessa mandala. As distrações, que é o segundo D. Você vai reconhecer quais são os ladrões de tempo, o que está contribuindo para você estar como está. Terceiro é o digo sim, e essa é uma dimensão que todos os alunos, ontem inclusive, eu já ouvi aluna dessa turma dizendo, né, olha, como transforma, digo sim para você. Porque até agora, para você chegar no estado que você está, provavelmente você está dizendo muito sim para tudo e para todos, menos para você. Não é? Depois tem o despertar, que é onde entra a atualização de identidade, para você realmente reconhecer que a agenda que você está vivendo hoje, se não passar por uma revisão, uma atualização de identidade, é uma ilusão. Provavelmente você está querendo fazer coisas hoje com as características que você tinha quando tinha 20 anos. Entende? E aí, a última dimensão é o daqui para frente. Como você vai seguir daqui para frente nesse estado de produtividade sustentável, como eu chamo. Então, eu mesma criei. Ontem eu ouvi uma aluna que já está fazendo a primeira, segunda dimensão. Eu quase chorei porque, assim, funciona. Funcionou comigo. Vai funcionar com você, Alice. E vai funcionar com quem quiser mudança. De verdade. Quem esperar que a empresa mude, que o chefe mude, que o planeta mude, desculpe, você vai adoecer. Sabendo disso, eu tô aqui. Com todo o meu amor, coragem e verdade que você sabe que eu tenho, pela experiência que eu já vivi. Dá uma olhada na programação, que tá aqui no link da bio do Instagram. Produtividade sustentável. São 26 aulas.
Nós teremos 2 mentorias ao vivo e mais um aulão de educação financeira com o Thiago Godoy, meu marido, porque eu sei que as dificuldades financeiras te prendem a um lugar tóxico, com pessoas que você já sabe que te fazem mal. Então, tudo isso ainda com 30% de desconto para esta segunda turma. Então, aproveite. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Se você é uma pessoa comprometida, responsável, gosta do que faz, mas está cansado, está desiludido, está ansioso, sem esperança, faz de 2021 um ano novo de verdade. E, para finalizar, se você se comprometer com você 50% do que você se compromete com outras pessoas ou trabalho, a sua vida vai mudar 1000%. Se você quiser. Tá? Então, olha, muito obrigada pelo seu tempo. O link vai ficar aqui no Instagram até segunda-feira só, com os 30% de desconto, com toda a mentoria e todos os bônus. E eu vou publicando também vídeos de pessoas que já fizeram já a primeira turma. Tem a Camila também, que já está fazendo essa turma. E aí você vai entender. Não é? Sinara aqui, aluna também. Sinara, já começou pelo menos a primeira dimensão? Hein? Eu acredito demais na sua mudança. Mas você vai precisar se comprometer. E eu estou garantindo que se você se comprometer metade do que você se compromete com outras pessoas, a sua vida vai mudar 1000%. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta, 10h30, com uma entrevista que vai dividir a sua vida, sabe? Assim, divisor de águas, pra gente falar de crenças. Quais são as crenças ou por que a gente resiste a tanta mudança? Amanhã, 10h30, com a Andréia Emboaba, nós vamos falar sobre as crenças, então, que nos impedem mudar, que nos impedem olhar, pelo menos, a programação de algo, de um curso que tem tudo a ver com o que eu estou sentindo. Então, boa noite para vocês. Até amanhã, 10h30. Tchau, tchau.